E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao Baralho Cigano Diário, nosso canal aqui com leituras de cartas. Eu sou o Leandro, estamos juntos para começar mais uma atividade. Então, temos os dois decks aqui de baralho cigano na mesa, você vai escolher o seu. Começa já a procurar sentir se é o baralho da esquerda junto com o quartzo azul ou da direita junto com a ametista, que chama mais a sua atenção para a sua escolha de cartas. E qual é o nosso assunto aqui hoje? Como ele ou ela está em relação a mim. Então, um dos nossos acompanhamentos no canal, né? Sempre é interessante a gente trazer temas com uma certa periodicidade, porque as informações vão se reciclando, a energia é dinâmica e as cartas sempre nos trazem o que é mais propício ou mais compatível com o momento, né? Então, um tema sempre muito abrangente para a gente ver como a pessoa que você vai mentalizar está em relação a você. E aí o que vem na mesa pode nos mostrar sentimentos, pensamentos dele ou dela com você, intenções. As cartas podem mostrar se é uma pessoa que está mais aberta a possibilidades ou de repente numa situação de mais distância emocional. Tudo isso pode aparecer aí para nós, tá? Então vai escolhendo as suas cartas. Enquanto isso, os recadinhos iniciais aqui sempre importantes. Se você está fazendo conosco a sua primeira visita, você não conhecia o canal, mas aí o YouTube te entregou um vídeo, então aproveita, se inscreve, ativa as notificações para entrar para a nossa turma e para continuar recebendo os próximos vídeos. Não perde essa chance, beleza? Deixa o seu like no vídeo, é muito importante, assim você vai apoiar a sequência desse trabalho que é feita para você, porque ao deixar o like você ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e assim o canal pode crescer e o trabalho é continuado aqui, certo? Deixa o seu comentário depois também pra gente, né? Aí eu vejo quem está participando do vídeo, a gente pode interagir, eu passo vendo todos os comentários, colocando um coração pra galera, respondendo também eventuais dúvidas, combinado? Então, vamos às cartas, como ele ou ela está em relação a mim, é o nosso assunto. Vou trabalhar primeiro com o baralho da esquerda, então esse daqui sai da mesa um pouquinho, vou deixar ele lá pra cima, depois trago de novo. Vamos às cartas. Então, temos aí as cartas que abriram para você, né? Você que fez a escolha desse baralho. Então, vamos passar pelas cartas antes de começar a interpretação. Eu gosto bastante do colorido desse baralho, né? A mesa fica bem legal aí com as cartas abertas. Então, aqui no alto veio para nós o Sol, né? Acho que dá para ver bem aí. O baralho tem uma arte bem definida, né? Mas só para aproximar. Então, o Sol, a Cruz, aqui nós temos o Cigano. Aqui a cigana, então veio o casal na mesa, né? As duas cartas pessoais, as nuvens, a foice, trevo, navio e carta dos caminhos. Então, vamos começar a sua interpretação. Vamos falar como está em relação a você, esse alguém que você mentalizou aí. Lá no alto, onde vem o sol, a cruz e o cigano, nós temos a ideia de autoconfiança, de alguém confiando que dificuldades podem ser superadas. Então a carta da cruz de repente fala de alguém que percebe um momento de dificuldade entre vocês, situações desafiadoras, testes que a vida impõe muitas vezes, né? E que nos permitem, inclusive, experimentar o valor do sentimento, né?
A gente tem a chance de realmente ter mais contato com o que faz sentido para nós, para ver quanto as coisas são verdadeiras. Então a cruz acaba possibilitando isso. E é uma carta que vai trazer algumas dificuldades pelo caminho. De repente, por exemplo, se vocês estão longe agora, você que mantém um relacionamento à distância, aquela pessoa com quem você conversa que mora longe, né? E aí vocês ficam nas intenções, nas vontades, querendo combinar as coisas, nem sempre é fácil, né? Então pode ser um exemplo. Se não for o caso, qualquer outra situação que se aplique aí, né? De dificuldades da vida, né? Que surgem como desafios entre vocês, mas alguém confiando que vocês superam isso, tá? Então é uma pessoa confiante, é uma pessoa acreditando no que vocês têm para viver juntos, tá? E nós temos isso de uma maneira que é determinada. Vem a carta ali do cigano, que é o lado mais da razão, então são ideias organizadas, o pensamento em ordem de alguém realmente firme dentro de um propósito aqui com você, né? Uma pessoa disposta a enfrentar desafios para criar oportunidades, né? Alguém querendo estar junto, não só nas horas boas, mas estar lado a lado, independente das circunstâncias. Uma pessoa madura que entende também que a vida traz as dificuldades, os desafios e também alguém que não foge diante dessas situações. Então, são cartas bem interessantes aqui, tá? Seguindo, detalhe, né, galera? Só o que eu sempre comento e que é importantíssimo. Afinal, tem sempre gente nova chegando no canal. Muitas pessoas que chegam aqui já acompanham leituras também em outros canais, mas tem gente que de repente está começando agora a receber leituras de baralho cigano. Então, no YouTube, o que você precisa ter em mente? As leituras são coletivas, certo? Bastante gente aqui participando, então é natural que a interpretação possa bater mais para algumas pessoas do que para outras. Você precisa tentar trazer para o seu contexto as palavras que eu estou comunicando, né? E acolher o que você sente que mais vai fazer sentido, tá? O que mais conversa com você dentro da interpretação. O que você sentir que não bateu, tudo bem. Se não bateu para você, está batendo para outra pessoa que assiste, né? Por isso eu falo, procure absorver as partes do que eu digo dentro da sua leitura que você vai sentir que realmente bateram mais, que fizeram mais sentido, onde as cartas conversaram com a sua situação aí, tá? De qualquer modo, então, ali na parte de cima nós temos uma situação que é interessante, porque é alguém querendo estar ao lado, uma pessoa confiante, né, de que os desafios podem ser superados e uma constância no modo de agir relacionado a esse contexto. Seguindo na leitura, nós temos agora a cigana, então, como eu falei, veio o casal aí na mesa, né? Junto com as nuvens e a foice. Do que essas cartas falam? De uma pessoa intuitivamente, né, percebendo algumas situações aqui que não estão muito claras entre vocês, né, e alguém querendo modificar isso. A foice fala, o que nós temos que cortar, né, da frente é aparar arestas, de repente mudança comportamental, aquilo que está gerando insegurança, de repente um sentimento de que está faltando transparência, né, intuitivamente, alguém que acaba percebendo isso, ou pode ser realmente uma sensação, né? A carta da mulher traz mais das características emocionais e a intuição está muito dentro do nosso campo emocional, tá? Então, é uma pessoa que acaba percebendo dificuldades ou sentindo insegurança ali, por de repente acreditar que está faltando conversar mais a respeito das coisas. A carta das nuvens pode indicar falta de transparência ou a sensação disso, né? De que algo não está sendo dito, de que não está sendo devidamente conversado. Então, alguém querendo, né, na verdade, essa carta da foice, cortar isso daqui. Essa sensação de insegurança, de angústia, de ansiedade, né? E aí a ideia de poder conversar mais, de falar mais a respeito das coisas. Então, alguém querendo criar esse tipo também de situação entre vocês, né? São cartas que mostram também como a pessoa está. Então, de repente, alguém num estado de angústia, de inseguranças, de incertezas e querendo resolver essa parte aí, né? Exatamente para poder fluir melhor, para que vocês consigam encontrar mais apoio no outro. Então, vem essa mensagem que é muito interessante.
por exemplo, dentro de um relacionamento, né? As coisas começam a cair numa rotina e de repente as pessoas, mesmo vivendo juntas, acabam se distanciando emocionalmente ou deixam de comunicar certas coisas, né? Acabam guardando certas situações para si e isso vai causando um desconforto porque a pessoa que está ao seu lado sente que você de repente precisava dizer alguma coisa e isso não está sendo conversado, né? Vai ficando aquele clima meio estranho que pode ser exatamente o que as nuvens retratam. Então, alguém querendo mudar isso, né? Para um poder realmente contar mais com o outro, uma situação mais de parceria, beleza? Se você, por exemplo, quer voltar com alguém, então aqui nós temos aquela pessoa que pode ter o desejo de voltar com você também, né? Mas eu acho que nesse caso específico, se você tá aí pensando no seu ex ou na sua ex, o que que tá rolando? Tá cada um para um canto, tá cada um no seu próprio canto e um querendo saber da vontade do outro, né? Se um querendo saber se o outro também quer, tá? Essa aqui é a verdade. Por quê? Nós vimos aqui na forma como ele ou ela está em relação a você, né? Já começando nas primeiras 3 cartas, alguém querendo estar ao lado e não só nas horas boas, uma pessoa confiante de que as dificuldades podem ser vencidas, né? Então isso fala de um desejo de aproximação, mas as incertezas, né? Fica aquela ideia do será? Será que a pessoa também quer? E aí eu acho que estão os dois pensando assim e aí nada está acontecendo por causa disso. Se for a sua situação, né, de querer voltar com alguém e, por exemplo, se não está havendo conversa, aí a gente teria esse cenário aqui, tá? Bom, então seguindo na leitura, nós temos ainda na parte de baixo o trevo, o navio e a carta dos caminhos. A carta do trevo, ela vem reforçar o que as cartas de cima lá já trouxeram, que é o otimismo, a esperança, então as boas perspectivas dele ou dela com você em relação ao que vocês podem viver juntos, a ideia de que vocês podem modificar o que não está bom, né? A carta do navio que aponta para mudanças, então criando aí um novo cenário a dois, né? Um novo caminho para trilhar, tá? Então nós temos alguém querendo realmente se aproximar de você, independente da situação. Então, dentro de um relacionamento, como eu falei, aquela situação que cai na rotina e as coisas ficam meio no automático, né? Um deixa de realmente viver a intensidade ao lado do outro, então alguém querendo mudar isso, né? Se tornando mais participativo com você, aí o seu parceiro ou a sua parceira. Se você quer voltar com alguém, então nós vimos também essa intenção recíproca e eu expliquei. De repente está cada um no seu próprio canto querendo saber se o outro também quer, né? De repente um esperando que o outro dê o primeiro passo e aí ninguém está fazendo nada e as coisas estão travadas por isso, beleza? Se você, por exemplo, conheceu alguém agora, né? Começou a conversar, está curtindo, quer saber como a pessoa está, se está afim, sim, né? É alguém, de repente, num momento de dificuldades, a cruz lá sinaliza isso, as nuvens também, né? Mas uma pessoa confiante, acreditando que os desafios serão superados, né? Alguém querendo tirar as inseguranças do caminho e confiante, né? Na carta do trevo aqui, otimista. Isso combina com a confiança lá do sol, com aquele brilho, com acreditar que vai dar certo. E aí nós temos uma situação interessante aqui nessa combinação do navio com a carta dos caminhos, que pode falar de alguém que percorre um trajeto para te encontrar, né? O que vai ser muito legal para quem está longe aí, né? Se você mentalizou alguém que está longe de você nesse momento. Então o navio pode simbolizar alguém percorrendo um trajeto. É uma carta que fala de travessia, né? Então, junto com os caminhos, aqui alguém que pega uma estrada, né? Então nós temos a via marítima. Na verdade, é claro que ninguém vai vir de navio atrás de você, né? Mas vamos considerar mais a questão da estrada ou um voo, né? Já que a carta do navio no baralho cigano está aqui, porque é um baralho que vem de uma outra época, né? E onde fazia sentido as viagens a navio, né? Só por isso. Mas é essa ideia, né, de alguém percorrendo um trajeto, fazendo uma travessia para se aproximar de você, né, pegando estrada, vislumbrando um caminho aqui para vocês trilharem. E essa carta dos caminhos, que por um lado ela pode falar de opções, de dúvidas, quando ela vem aqui junto com o trevo,
mostrando uma pessoa otimista, né? E já vimos também confiança lá no Sol, ela pode falar sobre uma decisão já tomada, né? Alguém que já passou ali por um dilema, já parou para pensar e já decidiu, já resolveu. Alguém querendo estar com você, né? E exatamente percorrendo aqui uma distância para te encontrar, para criar oportunidades. E essa distância, detalhe, ela pode ser física, né? Então, realmente, alguém que está literalmente longe de você agora, ou pode ser uma distância emocional também, sabe? Aquele alguém que, por exemplo, pode morar no bairro vizinho, mas que devido a uma briga que vocês tiveram, ficou ruim de conversar, ficou sem clima, então criou-se um abismo, né? E aí é alguém querendo também consertar isso, melhorar essa distância, né? Reatar laços, reaproximar, o que pode funcionar muito para a gente imaginar alguém querendo voltar com você, né? Querendo criar novas oportunidades. Então, essas foram as cartas para você que escolheu essa opção da mesa, o nosso primeiro baralho com essa primeira abertura que eu fiz e vimos situações bem interessantes aí que puderam ser comunicadas, tá? Ainda fui dando os exemplos, como eu costumo fazer, em diferentes casos, para tentar individualizar para você, mas não esqueça do que eu falei, você está em uma leitura coletiva, é natural que algumas partes do que eu disse façam mais sentido do que outras para você, né? A interpretação vai bater mais para algumas pessoas do que para outras e você precisa tentar aproveitar o que realmente mais encaixou, tá legal? Bom, então vamos recolher. E agora a gente vai trazer a outra opção da mesa. Tirando então o primeiro baralho, o quartzo azul que estava junto com ele, agora esse daqui com a ametista. Vamos às cartas. Essas cartas foram meio tensas aqui, hein? Olha só, então vamos passar por elas antes de começar a interpretação, né? E vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Lá na primeira fileira, lá no alto, o que veio para nós aqui? Temos a carta do jardim, né? Que tudo bem, mas depois olha só que vem o chicote. Aqui é uma pessoa se torturando, se chicoteando ali, né? Aqui veio a foice. Depois veio serpente. Aí vem uma energia mais leve, que é a do trevo. E na sequência já vem as nuvens, né? Aí continua ali com uma energia pesada com a cruz. Aí vem a criança para deixar mais leve de novo. E o rato que de novo vem, né, reforçar ou enfatizar aqui um clima meio tenso nessa leitura, tá? Então nós temos algumas cartas complicadas aí, na verdade a maior parte delas na mesa, né? Chicote, foice, serpente, nuvens, cruz, ratos. Então, para isso daqui tudo falar de como ele ou ela está em relação a você, né? Nós temos um momento que não é fácil da outra pessoa, tá? Em relação a você. São cartas aqui que estão falando de repente, ressentimentos, mágoas, principalmente se aconteceu uma briga entre vocês, tá? Então, é aquela pessoa que realmente está com tudo isso muito à tona, né? Alguém com dificuldade de esquecer, dificuldade de perdoar, coisas do tipo, tá? Se não aconteceu uma briga, então a gente entende realmente o momento que não é fácil pelo qual a pessoa está passando e um momento aqui que acaba realmente colocando alguns impedimentos, né? Devido a todas essas energias mais densas que apareceram aí. Olha só, essas cartas aqui do começo, né? O jardim e o chicote ali, falam do quê? Então, de repente, ali estão as vontades que a pessoa pode ter com você. Para o caso de não ter acontecido uma briga, né? Briga a gente vai imaginar mais dentro de
um exemplo onde você pode estar aqui pensando no seu ex ou na sua ex, né? Aquela pessoa de quem você se afastou porque um brigou com o outro, enfim, e aí você pretende voltar, né? Então, aí a gente entende que alguma coisa errada aconteceu, uma discussão pelo menos, né? Que gerou um afastamento. Ou mesmo para casais, né? Que de repente vivem juntos e tudo bem, mas né, aconteceu aí algum problema, saiu alguma faísca e a gente está percebendo muito dessa energia ativa aí no ar, né? De qualquer maneira, as cartas lá de cima, então, com o jardim e o chicote, estão falando do quê? De repente, as vontades que a pessoa pode ter, né, de criar momentos com você e sempre sentir que dá errado, né? Então, isso pode ter relação realmente com um momento de incompatibilidade entre vocês, onde vocês tentam fazer as coisas juntos e parece que é coisa assim, até de força maior, ou fica aquela sensação de caramba, parece que tem alguém colocando olho gordo nisso, inveja, né? Energia negativa, porque a gente acaba brigando do nada, né? Surgem desentendimentos que não dá para explicar e acaba com o nosso dia, né? Por que disso? Pode ser essa situação, né? O jardim simbolizando a convivência e a carga que isso tem ali, né? De energia densa mesmo, do chicote, causando aborrecimentos, gerando contrariedades, tá? Então pode ser essa sensação dele ou dela com você, de que não está dando certo, apesar das tentativas, né? Sempre vocês acabam divergindo, ou não necessariamente um problema a dois, né? Mas as vontades que a pessoa tem e aí não conseguindo colocar em prática. Então, por exemplo, alguém querendo te encontrar, mas não pode por tal motivo, por distância, ou por horário de trabalho, ou por não sei lá o que, né? Então, alguém querendo estar ao seu lado, mas com algum tipo de impedimento para isso, né? E aí a foice fala de alguém querendo modificar isso, tá? Então nós temos um aspecto interessante também aqui nessa sua leitura, porque vem um sentimento de contrariedade, né? Que eu expliquei aqui com essas duas cartas, que pode funcionar de duas maneiras. Ou propriamente o que está dando errado entre vocês, né? Na situação de convivência, ou a vontade de criar oportunidades sem conseguir. Seja como for, essa força mostra a pessoa querendo mudar isso, né? Então, se você está junto com a pessoa que você mentalizou, então é alguém querendo transformar a situação, mudar para melhor, exatamente para vocês saírem de um ciclo que às vezes realmente acontece, galera. A gente cai numa energia negativa e a gente acaba alimentando aquilo ali sem querer, né? Com argumentos, com necessidade de ter razão, e aí briga de novo e briga de novo. E há casais que se alimentam disso. É estranho a gente pensar, mas é verdade. Você já deve ter visto à sua volta alguém que você conhece, pode já ter te acontecido em um relacionamento anterior, sei lá, onde parece que um precisa brigar com o outro, né? Parece que as coisas só fazem sentido se tiver uma briga. Parece que é a coisa do tédio e tá faltando emoção. Ah, vamos brigar um pouquinho para dar mais graça, né? Tem muita gente que leva a vida assim, ali no meio dos tapas, né? É, falando de uma forma mais figurada. Mas então tem que quebrar, é alguém querendo quebrar, então, esse círculo vicioso aí, né? A foice, olha, vamos parar com essa brigaiada, né? Vamos tentar entrar mais num acordo, numa harmonia, vamos fazer concessões, beleza, né? E se for alguém aqui que não está conseguindo criar oportunidades com você, quer conviver, mas são impedimentos da vida, é alguém também querendo dar um jeito para melhorar as coisas, para estar mais ao seu lado. Então, a gente acaba conseguindo extrair um aspecto interessante ali também das cartas que aparecem no alto. Aqui na parte de baixo vem serpente na fileira central, né? Aliás, serpente, trevo e nuvens. O que essas cartas mostram? Falando de como a pessoa está em relação a você. Nós temos uma alternância aqui, né? Emocional, de desconfianças com a serpente, mas também expectativas, otimismo, esperança. Então dá para a gente perceber, na verdade, uma pessoa que é inconstante no modo de se comportar, né? E a própria carta das nuvens traz essa informação para nós, né? Reforça o que essa combinação de serpente e trevo está mostrando. É uma pessoa insegura, né? Que até tenta firmar o pensamento e confiar né, se entregar mais para as coisas, mas é uma pessoa que desconfia,
né? De repente é aquele medo de ser traído, o medo de ser traída, né? De que vai ter o tapete puxado ali. De repente essa carta fala de alguém que passou por esse tipo de experiência no passado e aí é aquela pessoa que já vem vacinada, né? E aí tem um pé atrás naturalmente, porque sofreu com isso, não quer sofrer de novo, então, né, é aquela pessoa que acaba pensando duas vezes antes de qualquer coisa, tá? Para evitar cair no mesmo problema. Uma hipótese, né? É claro que essa informação não vai bater para todo mundo, né? Não é todo mundo que está assistindo que está mentalizando alguém ou se relacionando com alguém aqui que foi traído ou foi traída no passado, mas para algumas pessoas, sim, isso aconteceu e é aquela pessoa que tem uma dificuldade de superar isso, apesar de se propor a viver coisas novas, é naturalmente uma pessoa que se tornou desconfiada, né? Então a gente percebe essa alternância entre alguém que tem as expectativas com você, que é otimista, que às vezes fica numa vibe legal, mas às vezes cai ali nessa serpente e aí vem para cá, nas nuvens, né? É aquele alguém que já não sabe mais o que está acontecendo, que fica inseguro, né? Com os pensamentos ali bagunçados, numa situação de angústia, e aí isso atrapalha muito, né? Então pode ser aquela pessoa que às vezes você tem a sensação assim, meu Deus, o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ela? O que esse ser está imaginando? Da onde que tirou tal ideia? Pode ser isso, tá? É alguém com esse modo de se comportar com você, pelas minhocas que passam pela cabeça. Não significa que você esteja fazendo alguma coisa, né? Como o nosso tema é para a gente ver como a pessoa está em relação a você, então nós temos alguém dentro dessa vibração, que na verdade não se ajuda e acaba não ajudando vocês dois juntos a criarem algo para viver ou a dar uma sequência positiva, porque ora a pessoa está numa boa e aí flui, mas do nada pode vir também com alguma ideia de com quem é aquele cara, quem é aquela mulher com quem você falou e não sei o que, aquela pessoa que começa a querer te enquadrar do nada, por desconfiança, por insegurança, às vezes ciúmes também, e aí vocês acabam correndo o risco do quê? Brigar, né? Então, as repetições aqui é alguém querendo mudar esse comportamento, mas nós percebemos uma dificuldade. Então, temos alguém com uma dificuldade emocional aqui, né? Para falar dele ou dela para você. E nas cartas de baixo, olha só, a cruz, as crianças não, a criança e os ratos, né? Aí, o que que nós temos? A carta da cruz mostra as dificuldades da vida. Então, de novo, né? Aquela pessoa ali que acaba sendo pessimista. Nós temos otimismo, mas temos pessimismo, temos insegurança, né? Temos alguém com conflitos internos, uma pessoa com dificuldades emocionais, né? De repente, mal resolvida internamente. É aquele alguém, não que não saiba o que quer com você. Dá pra gente ver aqui que sabe, né? Mas é uma pessoa que internamente tem dificuldades para se entender, para se compreender, até mesmo para se aceitar, eu diria, tá? Então, aí nesse momento, ó, pode ter dado um estalo aí para você. Você vai falar, nossa, é verdade, né? Eu saco isso na pessoa. Tem alguns pontos ali que parece que ele não aceita ou ela não aceita em si, né? E fica brigando contra algumas características da própria personalidade, ao invés de lidar naturalmente com isso. E aí é onde acaba gerando mais insegurança, tá? Então, a gente tem isso na cruz, que vem ao lado da criança, né? Mostrando o quê? Uma pessoa que confia de novo, né? Então, essa alternância. Confia que as coisas vão dar certo, a esperança, a alegria de viver, a vontade de viver. Mas aí, olha só, os ratos, né? Desgaste emocional, prejuízo, aquela pessoa que já começa de novo a achar que vai dar errado. Então, galera, nós temos alguém realmente com dificuldade emocional aqui, tá? Porque é aquela pessoa que pode ser um pouco bipolar, eu diria, até. Nós temos cartas que trazem essa indicação, tá? De hora a pessoa leve, disposta, e depois achando que vai dar tudo errado, ora confiante, ora desconfiada. Essa é a verdade. É o retrato que nós conseguimos fazer dele ou dela para você. E são cartas que acabam travando muito as coisas. Então você pode ter exatamente essa sensação. É alguém de quem você gosta muito, mas você percebe que é uma pessoa que coloca barreiras onde não existem, fica criando dificuldades que não precisavam ser criadas, né?
aquele alguém que está numa boa e do nada começa a achar que tudo vai dar errado e fica com uns comentários esquisitos que parece que está com encosto do lado, né? Outro detalhe também, pode ser uma dificuldade espiritual, pode ser uma situação de obsessão que talvez valeria a pena se pesquisar, né? A pessoa passar num lugar onde possa receber um atendimento, ver se não há aqui uma necessidade de um tratamento espiritual, valeria a pena, dependendo da crença, da abertura de pensamento desse alguém, né? Para se considerar isso também, mas fica a dica, certo? Então, assim nós vimos como ele ou ela está em relação a você. Não foram cartas fáceis, mas eu acho que te ajudaram aí a entender muita coisa, tá? Então, se você gostou do que você ouviu, se foi importante essa leitura para você, deixa o like antes de ir embora e comenta aí para mim. Usa o campo dos comentários para me dizer como tudo isso funcionou, qual foi a sua sensação ao ouvir as cartas, o que bateu, o que não bateu. Vamos interagir, depois eu passo para ver todos os comentários, beleza? Então, te aguardo. Um abraço e até o nosso próximo encontro no canal.